chuẩn bị làm sao để nói ra đây sao có từ chối lắm thay đằng sau trong tim hết những lời này có thế có ngoặt rồi cứ thế có khi yêu mất thôi cứ bên thơ cần là tim tôi như đang trong mỗi lời phải làm sao. Hi personas, aqui é o Sunny, você está assistindo o vlog aleatório. E aí, galerinha, então como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem nesse dia maravilhoso. E deixem nos comentários como é que vocês estão antes de continuar assistindo todo o vídeo, que eu acho muito importante saber como é que vocês andam. E podem ser sinceros, desabafem, assim, o que vocês quiserem falar. Porque hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto sério, digamos assim. Pra mim é um assunto bem sério. E assim, vai ser bem meio com desabafo, meio que... Enfim, um pouco de tudo. Mas eu quero que vocês se identifiquem e eu quero ver também se vocês já passaram por isso. Na verdade, eu acho que grande parte já passou por isso. Porque eu vejo muito vídeo de pessoas no TikTok que falam que os pais já fizeram isso, que eles tiveram que arranjar maneiras de mudar tudo pra os pais pararem de fazer aquilo. E do que eu tô falando, gente? Eu tô falando disso aqui. Como assim, Ali? É só um caderno. O que tem dentro do caderno? Estão me entendendo? Aquela palavrinha clássica. Diário. Quem nunca passou por isso? Quem é que nunca teve um diário onde tu contava todo o teu dia, animadaça, contando, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, ou quando aquele dia que aconteceu uma coisa muito, mas muito ruim, e tu ia lá e desabafava, ou quando a tua mãe brigava contigo, e aí tu não entendia, aí tu ia lá no teu caderno, tu desabafava, tu contava tudo, tu falava, tu podia xingar ela da maneira que tu quisesse, porque era o teu caderno, ninguém ia te julgar ali. Mas então, um belo dia, você foi para a escola e deixou o seu caderno em cima da mesa. Sem nenhuma preocupação, assim. Ué, pois até então não havia motivos para desconfiança de tal ato que poderia acontecer. Mas então, você chega da escola. Você sente, primeiramente, um clima estranho. E aí você vê em cima da mesa o seu caderno aberto. Ou então, o seu caderno foi mexido de alguma maneira, e você dá aquela parada cardíaca. E já sabe. Aí vem aquele meme na cabeça. Vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda. Já vem aquele meme na cabeça e fica... Ferrou. E aí você larga sua mochila, você com toda a coragem, você vai até a cozinha onde sua mãe está cozinhando. Aparentemente normal. E aí, ela começa. Então você pensava isso de mim? Nós precisamos conversar, mocinha. Ou mocinho. Enfim, se isso já aconteceu com você, diga aqui nos comentários, porque isso aconteceu comigo. Porém, contudo e entretanto, não foi nessa situação de eu ter ido na escola e ela ter lido as minhas coisas. Não foi com isso. E sim, outra coisa. O ano passado, tudo aconteceu o ano passado. E eu não tinha somente um diário, eu tinha vários. Porque eu tinha um que eu escrevi de 2015 até 2020. Era um caderno que, assim, tinha muita, mas muita lembrança minha. 2015 a 2020. Tinha outro que era de 2020 a 2021. 2021. E em 2022 eu criei um novo caderno. Enfim, no total eram 3 diários. E mais um bloco de anotação. Um caderninho bem pequenininho de anotação que eu botava, tipo assim... qualquer coisa que eu pesquisava na internet eu anotava ali. Mas assim, tinha algumas pesquisas que era meio maluca, assim. Não ao extremo, só uma coisa normal de adolescente. E assim, eu anotava tudo ali. Então, em abril... Quando eu tive aquele acontecimento que tem vídeo aqui no canal contando, o nome do vídeo é Eu Sobrevivi, vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá assistir. Eu fiquei internado no hospital e depois na psiquiatria. E durante a minha internação no hospital, a minha mãe mexeu em todo o meu quarto. Revirou tudo. Sabe o que é tudo mesmo? Então, tipo assim, ela achou muita coisa. Ela achou meus diários, ela leu tudo.
ela achou desenhos que eu fiz, ela achou tudo. Ela, às vezes, aqueles desabafos que nem eu falei no vídeo anterior, que eu faço quer dizer, no vídeo anterior que eu vou postar ainda pra vocês, isso, tá certo. No vídeo anterior do tour pelo meu estojo, que eu só escrevia num papelzinho aleatório um desabafo e depois eu tacava fora. Mas isso eu taco fora agora, porque antes eu não tacava fora. Eu deixava, às vezes eu escrevia no meio do caderno, eu deixava pelo caderno, e eu escrevia em vários cadernos por aí. Então, tinha muitos cadernos com esse desabafo. E aí a minha mãe revirou tudo, ela achou tudo, ela leu tudo, e e assim, nossa, tipo, eu lá no hospital com aquele pânico de agulha, com a enfermeira toda hora vindo tirar sangue, vindo trocar o acesso, vindo dar remédio, eu com a minha cabeça, meu Deus, o que a minha mãe tá lendo, o que ela tá achando? Eu com esse pânico na minha cabeça. E aí, é claro que não ia deixar passar, né? Aí, o meu pai também, ele pegou um caderno, ele não leu, ele não fez que nem a minha mãe, mas um caderno meu, ele pegou pra ler. E aí, assim, ele perguntou, mas por quê? O que te falta? Eu fiquei, meu Deus, pai, meu Deus, não era pra vocês lerem. Aí meu pai falou, mas a mãe falou que tu deixou. Eu não deixei, eu nunca dei permissão pra vocês mexerem nas minhas coisas. Aí ele falou, tá, me desculpa. Aí ele não tocou mais no assunto. Eu fiquei muito feliz disso do meu pai, porque ele me questionou. Mas aí, a partir do momento que eu falei que eu não dei permissão pra mexer nas minhas coisas, ele parou de perguntar. Ele não continuou. Eu só falei, não, eu não dei permissão pra mãe mexer nas minhas coisas. Aí ele entendeu, ele parou de perguntar, ele não falou mais. E tá, eu fiquei bacana assim com meu pai. Tipo, nossa, que bom, ele conseguiu compreender. Mas já minha mãe não, ela não foi tocando no assunto. Mas ela dizia, ai, eu taquei fora aquele teus desenhos, eu não sei o quê. E eu pensando, eu já pensava, meu Deus, a minha mãe vai tacar tudo fora, meus diários. Mas não, ela não seria tão a esse ponto, né? Porque são diários. Era coisas que a minha história de vida desde 2015. 2015. E assim, tem muita coisa que aconteceu naquela época que eu não tenho sequer lembranças. A minha memória pra minha infância é horrível. Eu não lembro de nada. Nada. Assim, cara, pra mim lembrar alguma coisa, eu tenho que me esforçar muito, porque eu não tenho lembrança de nada da minha infância. Então, aqueles cadernos era tudo que eu tinha pra mim lembrar daquele passeio que eu fiz com a minha Dinda, com aquela vez de festa na escola. Assim, eu tô citando acontecimentos paralelos, mas, assim, são poucas coisas que eu me lembro de ter escrito naquilo lá, porque essa aí de ter passeio com a minha Dinda foi a primeira escrita que eu fiz no caderno. No meu primeiro diário foi a primeira escrita que eu fiz, porque foi nesse dia que eu ganhei esse diário, que a minha Dina comprou pra gente na Feira do Livro em Porto Alegre, pra minha prima e eu, que a gente tava junta, lá em Porto Alegre. E eu me lembro porque foi a minha primeira escrita. E o resto eu não consigo lembrar de mais nada. Nada, nada, absolutamente nada. E me dói muito pensar nisso por causa que são lembranças, era a minha história, cara. Tipo, em 2015 eu tinha o quê? Eu tinha... Cara, 2015 eu tinha... Ai, gente, eu não faço a mínima ideia. Mas eu vou chutar uns 7 anos. Em 2015 eu tinha 7 anos. E claro, com 7 anos eu usava muito a escrita pra me desabafar. Eu falava, tipo... O papel era como uma pessoa que eu podia falar e ali não ia me julgar. E obviamente não ia, era um papel. E desde aquela época eu pensava dessa forma. Então o caderno, a folha era uma paz pra mim. Mas depois que eu saí do hospital e eu entrei no meu quarto, eu vi tudo aquilo. Porque a minha mãe não só, ela limpou o meu quarto. Claro, ela fez toda uma limpeza, mas limpou depois que ela botou tudo abaixo, né? Que ela... Enfim, ela procurou tudo. Botou desenho fora, botou meus diários, tudo fora. Tudo fora. Enfim, isso me doeu demais. Muito mesmo. Tanto que tipo assim, pra mim escrever no papel agora, eu tenho muito pânico pra fazer isso no papel. Tipo assim, nossa, se eu pensar em escrever num caderno,
eu tenho que levar esse caderno comigo pra onde eu for. Eu não tenho segurança de deixar esse caderno assim em casa. Se eu for pra escola, eu tenho que levar esse caderno junto. Que nem esse caderno aqui, é onde eu tô desabafando agora. Eu tomei coragem e voltei a escrever no papel. Mas assim, ele vai comigo pra escola, ele fica comigo o dia todo. Eu não saio de perto, é pânico demais. Mesmo que, deixa eu mostrar pra vocês. Mesmo que eu escreva em outra língua. Eu escrevo em... Assim, gente, todo caderno, ele é escrito em várias línguas. É em chinês, é em tailandês, é grego, inglês. Inglês eu não escrevo tanto, porque inglês é muito fácil de traduzir. Árabe, coreano, japonês, enfim. Até latim e havaiano tem aqui. Tem tudo que é língua, porque eu tento sempre mudar pra ficar bem difícil da tradução. Enfim. Porque eu tenho muito medo de desabafar e acontecer de novo. Eu não tenho segurança em escrever no papel. Nossa, é horrível pensar que eu vou escrever no papel pra quando eu sair de casa vai ter alguém lendo. Nossa. Eu comecei a fazer essa coisa aí de escrever em outra língua, assim, porque eu vi no TikTok várias pessoas que passaram por isso falando, agora elas escrevem, quando elas vão desabafar, elas escrevem em outra língua. Que daí fica difícil da pessoa traduzir. E às vezes até sabe traduzir, até consegue traduzir, não, quer dizer, não consegue, mas peraí. Não sabe que idioma é pra poder traduzir. Aí complica pra pessoa. Porque o Google Tradutor é muito bom, mas o detector de idioma às vezes não presta pra nada. Às vezes tu vai detectar um idioma e não detecta. Então às vezes tu precisa colocar qual idioma que tu tá querendo, de qual idioma tu tá querendo traduzir. Então isso me ajuda bastante. Tanto que as línguas que eu vou escrevendo, chinês principalmente, eu não escrevo os ideogramas. Eu escrevo a romanização. Que a romanização o Google Tradutor não traduz, o que é muito bom. E aí a romanização é tranquila. E a minha pronúncia de... Não é chinês, é mandarim. A minha pronúncia em mandarim, ela é muito boa. Então, se eu quiser falar no Google Tradutor pra poder traduzir depois, é bem tranquilo. A minha pronúncia em mandarim é bem tranquila. Então, ok. Mas em outras como havaiano, assim, eu posso traduzir com o Google Tradutor de boa. Mas, enfim, essa coisa da minha mãe ter pegado as minhas coisas, jogado tudo fora, isso me machucou demais. Sério, me machucou muito. Porque, cara, eu entendo, beleza, o lado dela, mas qual a necessidade? Aqueles cadernos, eu não sei se na cabeça dela ela pensou, esses cadernos vão motivar ela a fazer de novo. Cara, era o meu espaço de desabafo. E assim, eu posso dizer que depois que eu voltei, eu tive uma recaída, assim, depois de ver que tudo foi fora. Uma parte de mim foi jogada fora. E tipo, eu tive uma recaída por causa disso. Sério, e eu tentei conversar com a minha mãe. E eu falei pra ela, mas por que tu jogou tudo fora? Não tinha necessidade, era só um caderno de desabafo. E ela assim, não, mas tinha que jogar tudo fora. Mas ela falou, não, ela continuou assim, mas tu pode voltar a escrever? E eu, sim, com que coragem eu vou voltar a escrever, sabendo que eu posso sair de casa e vocês vão ler. E ela, não, eu não vou ler, confia em mim. Vou confiar como? Não é assim que funciona. E aí, ela também... eu só falei assim, ó. Eu falei, tá, a história simplesmente acabou. Eu não vou escrever mais. E ela... tá te faltando... Ela, não sei se ela entendeu errado, mas olha, ela me falou isso aqui. Tá te faltando caderno? Olha quanto caderno a gente tem de sobra. Tu tem caderno suficiente pra escrever. Mãe, eu não tô falando isso. Eu tô falando que eu não tenho coragem. Eu não consigo escrever no papel de novo. Eu simplesmente falei isso. Sério. Pra ela deve ter sido maravilhoso. Nossa, eu tô tirando os demônios do quarto da minha filha. Mas ela não entende o quanto aquilo me fez mal. Porque, cara, eu gostava muito de ler aqueles cadernos, principalmente o de 2020 para 2021. Porque aquele caderno era a minha pior fase. Foi quando eu tava na minha pior, mas na minha pior fase.
E aí eu desabafava tudo lá, absolutamente tudo. E aí eu gostava de ficar relendo pra perceber, nossa, eu saí dali. Olha onde é que eu tô agora. Eu gostava de fazer isso. Mas agora eu não tenho mais pra fazer. Eu só tenho vagas lembranças, na verdade, nem lembranças, porque 2020, 2021 parece que o meu cérebro teve um apagão, que eu não consigo me lembrar. E a única coisa que eu consigo me lembrar é das crises de ansiedade no meio da noite, de os braços ardendo, era apenas isso que eu consigo me lembrar de 2020, 2021. É apenas isso. E as outras lembranças, assim, elas são muito fracas, tipo, muito fraca mesmo. Então, eu gostava de ler aquilo lá, pensar, nossa, eu saí dali, e olha onde é que eu tô agora, eu tô melhor. Eu tô melhor. Ai, por mais que seja por um mês, um pouco, mas eu digo, de 2020 pra cá, eu melhorei pra caramba. Eu não sou a mesma pessoa que eu era em 2020, 2021, porque lá eu tinha me afundado. Eu tava na minha pior fase mesmo. Quando eu tava mais mal, muito mal mesmo. Aquilo lá foi meu pior momento. Agora, o que eu não tô nem comparado com lá. Sério. Eu ainda sinto a depressão, eu ainda tenho as crises de ansiedade, eu ainda tenho os problemas alimentares. Tenho, mas não é como aquele tempo. Eu tô melhor. Mesmo não sendo 100%, mesmo não sendo um 60%, mas uns 50%, 55% eu tô melhor. E isso já é um grande avanço. Só que, sobre esse negócio de ter posto as minhas coisas fora, me dói até hoje. Até hoje, o ano passado, né? Mas tipo, cara, sério. Na moral, não sei nem... Não sei. Só sei que doeu. Doeu mesmo. E eu tinha um outro caderno que eu tava comigo na internação toda. Era um caderno de 10 matérias que eu ganhei na minha primeira internação em fevereiro do ano passado. E lá eu tava meio que fazendo uma autobiografia do Sam, não da Giovanna. Nem gosto desse nome, pra falar a verdade. Enfim, eu tava fazendo uma biografia do Sam, do Sam, da Yan Li, enfim, de ambos. E aí, eu tava fazendo tudo como se fosse um personagem vivendo tudo aquilo que eu tava vivendo. Uma autobiografia através de um personagem. E aí, a minha mãe leu. Obviamente, ela leu aquilo. Patético, mas ela leu. E eu não tinha... Depois, na minha segunda internação, o caderno foi comigo pra São Lourenço, pra internação psiquiatra. E aí... eu não tive coragem de levar ele pra casa de volta. Eu dei pra uma menina que tava junto comigo na internação, que ela era escritora. E eu falei, tu pode ler a minha história. Leia a minha história. Ela queria muito saber. Ela falou que um dia ela queria ler uma história escrita por mim. Eu, toma esse caderno, lê essa história. É a minha história. Tu pode ficar pra ti. Ela me agradeceu tanto, ficou super feliz. E assim... não sei dizer, gente, sério. Se isso já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários. E agora eu tenho que dar tchau, que eu tenho que ir lá buscar o meu irmão na escola, que eu já tô enrolando demais. Vixe, gente, tchau! Beijo, amo vocês!